E agora, pessoal, eu queria de novo motivar a enviar perguntas, quem quiser fazer pergunta nesse WhatsApp. E a gente vai começar o nosso painel de fundadores. Então, agora uma visão prática, real, né, de transações, de empresários de sucesso. Reforço aqui meu agradecimento a cada um deles por poder contar essa história em primeira mão. Eu sei que não é fácil, né? Então, sabemos que vivemos isso todos os dias. Então, eu queria convidar aqui para o palco um quarteto aqui, extremamente relevante. O Marcos, da Qualicitros, o Reginaldo Beraldi, Brits, da Safra Rica, o Rogério Ferrari, da Agro Ferrari, e o Thomas Brits, nosso conselheiro. Por favor, pessoal, venham para cá. Tem 4 lugares aqui. Vamos bater um papo. Palmas. Bom dia, pessoal. Agora muda o sotaque, né? Eu pedi para a gente contratar um tradutor simultâneo, mas não tive Patrick. Então eu preciso agora aguentar o meu português, mais ou menos. Um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por aceitar o convite da gente para um centro tão relevante para o Brasil. O Brasil é um país que já moro desde 2006. Fiz há 7 anos, nasci mesmo na Alemanha e é muito bom rever uns amigos que conheço de longa data. Eu fui executivo em 3 multinacionais, trabalhei 25 anos na Bayer, e a Bayer é a empresa que é responsável por morando no Brasil. Cheguei em 2006 pela Bayer e os 3 senhores que agora posso considerar amigos, todos foram meus clientes na Bayer naquela época, né? Onde a Bayer fez um grande projeto de distribuição, né? Que foi uma marca na Bayer, sempre valorizando, não, Paulo, a distribuição, os parceiros, e fiz parte do projeto e depois foi oferecido de ser o country head da Bayer naquela época, em 2006. Depois, foi responsável em mais 2 empresas para o Brasil, a empresa Helm, outra empresa alemã, e depois a empresa Amvac, American Vanguard, uma empresa americana, todas empresas do setor agro. E na Bayer, que na Amvac, eu também participei em projetos de aquisição de M&A, na parte de comprador. E quando foi convidado os amigos da gente para ser conselheiro, nós nos últimos 15 meses fizemos bastante ação. Somos uma empresa focada. Quando eu recebi a proposta da gente, tive uma outra empresa de M&A, um pouco mais tradicional, que me contactou um dia depois. Mas eu optei para a gente. Por que a gente? Eu vejo a gente uma empresa bem diferenciada, muito perto dos clientes e oferecendo um serviço diferenciado, customizado. Não é um modelo que funciona para todos, porque cada um deles, depois vocês vão conhecer, cada um caso diferente. E até o resultado foi diferente, né? Porque AgroGalaxy, Lavoro, Nutrien, então cada um tomou uma decisão de ir num certo rumo. Então, que nós da gente estamos procurando? Primeiro, somos muito orgulhosos de fazer parte do agro, que eu tenho paixão. Não sou agrônomo, mas sou administrador, mas trabalhei 38 anos nesse segmento. E trabalhar no setor agro já é uma coisa boa, mas trabalhar no setor agro no Brasil é um desafio, né? Matar um leão cada dia, né? Então, eu como fui responsável de organizações grandes, do PNL de organizações aqui no Brasil, eu só posso dizer, Brasil não é para iniciantes, então precisa ser muito bem preparado e tendo sucesso numa empresa por um certo período, não garantia que vocês vão ter sucesso também no futuro. Por isso,
o aprendizado contínuo é muito importante para continuar a ser relevante para os seus clientes, né? E estou muito feliz aqui que consegui convidar três amigos e vou moderar esse painel. Vai ser uma coisa bem informal e, por favor, vocês têm toda a oportunidade de interagir conosco, como os outros três palestrantes, né? E gostaria de agradecer, parabenizar o Rafael, o Paulo e Sérgio da Fazenda pelas excelentes apresentações e muito conteúdo relevante para o polo do agro brasileiro, né? Que sempre quando falo em público, nós precisamos, nós brasileiros, me inclui como quase brasileiro, né? Depois de 17 anos aqui nesse país, precisamos defender mais o agro. O agro é muito atacado. Ser atacado de brasileiros, eu não entendo isso, né? Precisamos ter muito orgulho desse segmento, que é relevante. É já um dos protagonistas mundiais. Mas quem vai ser o protagonista? Quem vai alimentar os 10 bilhões em 2050? Europa não. Mas o Brasil tem tudo para ser o número 1. Mas precisa mais apoio para todos que trabalham nesta cadeia, que trabalham todo dia. Se na pandemia não tem período de férias como funcionário público, não. Esses são verdadeiros guerreiros e heróis, os produtores e todos que trabalham com esses senhores na cadeia para dar um apoio para os produtores brasileiros. Tá bom? Então, isso foi só um statement de um alemão que tem muito orgulho de fazer parte desse Brasil e desse segmento tão rico e tão importante para a sociedade. Eu vou moderar esse painel e uma coisa bem informal, em 3 blocos. Vou fazer uma pergunta, como eles começaram os negócios deles, quais foram os motivos. Segundo, é mais um momento de tomar a decisão de abrir um novo capítulo na vida profissional. E o terceiro, um pouco a fase agora, o pós-venda da empresa. Então, eu gostaria de conversar, Rogério, contigo, está sentado ao meu lado. Ele nasceu Ferrari, né? Então, ele é um presente de Deus, né? Dos pais, né? Quem nasceu Ferrari, né? Não precisa muita introdução, né? Então, eu gostaria, Rogério, que tu falasse um pouco por que você escolheu a agricultura e depois decidiu de abrir a AgroFerrari. Quando aconteceu? Conta um pouco dessa fase e dos desafios que você enfrentou na AgroFerrari. Obrigado, Thomas, pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. Eu nasci no sítio. Então, a paixão pela... Não é a paixão, o amor, né, Marquinhos? Estava falando isso, né? O amor pela agricultura, né, vem desde o nascimento, desde criança, né? E depois, como na década de 80 a agricultura não era tão bem sucedida como é hoje, né, meu pai começou a trabalhar com venda de fertilizantes. E aí eu comecei com 10, 11, 12 anos, comecei a andar com ele, né? E peguei o gosto pelo comércio e resolvi montar a AgroFerrari em 1991. E então eu juntei o amor que eu tenho pela agricultura, né? E com uma coisa que eu gostava muito, que é de relacionar com pessoas, de conversar, de fazer negócio. Sempre tive essa facilidade. E então foi aí que a gente resolveu ir para o comércio. E em 91, aí em 95 eu casei e trouxe a esposa que está ali, Renata, né, como financeira da empresa. E aí deu certo, tá? Aí deu 100% certo. Tá bom? Então, assim, a história é essa, né? E
Aí a gente conduziu a Agro Ferrari juntos até o ano de 2018, né? Que foi quando a gente fez o M&A. Obrigado, Rogério. Marquinho, conta um pouco como você entrou na agricultura e qual foi o início da Qualicitrus, por favor. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Hang, eu podia ter 7 anos de idade, eu fui um amigo, né? Voltei encantado, perguntei para minha mãe como é que faz para a gente trabalhar com terra, essas coisas. Ela falou, é agrônomo. E eu pus aquela coisa na minha cabeça e hoje eu me sinto extremamente orgulhoso de fazer 40 anos esse ano como engenheiro agrônomo e aprendendo todos os dias, né? Então, veio daí a ideia de ser agrônomo e o slogan da Qualicitrus é sempre ao lado do produtor, que faz parte do juramento que a gente fez quando se formou como agrônomo. Qualicitrus nasceu em 1999 e a ideia era fazer na região de Limeira fruta de mesa de qualidade, entregando ao produtor frutas fora de época, um trabalho diferenciado. Deu certo, a gente foi expandindo para outras culturas, o HF, e até há 3 anos atrás, quando a gente fez o M&A com o Grupo Lavoro, Grupo Pátria, uma tentativa de que se tornasse mais forte ainda e trouxesse mais serviços de qualidade para dentro do mercado. E hoje eu divido o meu tempo com... Isso vamos discutir depois. Tem 3 blocos. Se tá você bom. permite, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso. Então eu paro a minha história aí. Não para mais uma história, mas depois vou fazer outra pergunta, tá? Ok. Obrigado, Marquinhos. Blitz? Deixar o Marquinhos fique até amanhã, né? Gente, bom dia a todos. Agradeço o Thomas e o pessoal da Hunt pelo convite, né? É um prazer poder falar aqui, falar um pouco da empresa que nós construímos, que eu falo que ninguém constrói nada sozinho, né? Eu também tive a passagem de trazer a esposa para me ajudar no financeiro, mas cada colaborador fez parte dessa Saprarica, eu agradeço a todos. Eu comecei também, sou filho de produtor, morei no sítio, né? Eu lembro que chegava da escola e tinha que apertar os bezerros. Depois eu fiz técnico agrícola e entrei no mundo do agro através da Monsanto. O primeiro emprego meu foi na Monsanto. E aí todo mundo tem um sonho, né? Eu sempre gostei do comércio. E eu fui para distribuição. Trabalhando nas distribuições para outros players. E sempre tinha na cabeça de montar meu negócio. Aí eu montei... eu falei assim, para mim montar meu negócio tem que estar bem preparado. Aí eu fiz o curso de administração de empresa à noite. Depois que eu acabei o curso de administração, que eu fui para fundar minha empresa e tentar os desafios. Começou muito pequeno, em Monte Azul Paulista, era citricultura em Monte Azul. E dali, aí foi, a citricultura teve um movimento de entrar cana-de-açúcar, mas a citricultura nunca deixou de ter os produtores aí, migraram para outra região. E aí a gente foi, na linha do tempo aí, de 20 anos, expandindo, e agora, até o ano passado, nós temos 9 unidades, 7 unidades no estado de São Paulo e 2 no Triângulo Mineiro. Aí, acho que a outra parte a gente vai falar depois, né, Thomas? Mas aí a gente acabou fazendo uma venda para a Nutri. Acho que é isso que eu tinha para falar. Obrigado, Blitz. Eu vou continuar contigo mesmo, tá? Vamos fazer o reverso. Nesses 20 anos, mais ou menos, né, que você construiu, você falou da importância de construir um time, relacionamento com clientes, fornecedores, né? Quais foram os maiores desafios nesse período até chegar o momento da venda? E quais foram as maiores conquistas? Se você pode resumir em 3 desafios e conquistas. E o maior problema que você enfrentou nesse período? Pegou, hein? Acho que todo dia tem conquista e todo dia tem alegria e tristeza, né? No mundo do negócio. Mas com certeza, a primeira coisa assim, que a gente fica contente é de conseguir um desafio muito grande é formar time. Formar pessoas não é fácil. E
Parece que não, mas no longo da história a gente vai passando por desafio. E sempre foi o desafio formar pessoas. Esse é um grande desafio para ter um time bom. Porque se você não tem um time bom, você não tem o teu propósito. O propósito teu é atender bem o produtor. A gente vê muito na indústria essa fala, não sei se eu vou fugir um pouco do que eu estou falando, mas é importante. A gente quer ver o problema do produtor, mas na verdade a indústria, não querendo falar mal, ela quer resolver o problema dela. E de fato na distribuição a gente está focado, está na jornada do produtor para resolver o problema dele. Isso eu acho que diferencia distribuição e de distribuição, empresa de empresa e pessoas de pessoas. Claro, muito desafio acontece, a agricultura ela não está pujante igual está agora, a gente passou por momentos de crise no agro, né? O problema assim, citricultura na década de 90, no começo da década de 2000, muito difícil, veio doenças, né? A gente mesmo, cana-de-açúcar, passamos no governo passado, não falando mal de governo, não no passado agora, lá atrás, né? A cana também passou por um período difícil, e a gente tinha que se transformar, inventar, tem que ser psicólogo do produtor às vezes, entendeu? Entender o momento dele, acreditar, procurar, e estar firme no propósito. E isso acho que é um dos grandes desafios foi esse, passar por esse período. Agora, a satisfação é muito grande, a alegria de poder ter resultado, fazer um ciclo virtuoso e atender bem o produtor. Acho que o foco nosso sempre foi atender o produtor. A gente na Safra Rica tinha 3 pilares fundamental. Primeiro, o colaborador, depois, o produtor, terceiro, rentabilidade e quarto, inovação. Estava esquecendo um. Então, cara, isso é foco no negócio. E acho que eu fui muito feliz na distribuição. Obrigado, Blitz. Marquinho. Concordo com o Blitz. Inegavelmente, gestão de pessoas está em primeiro lugar. Sem time não se constrói absolutamente nada. Mas falando em desafios, né, que a gente teve, nossos grandes desafios é a questão da Brasil, nesses 20 e poucos anos, teve uma série de crises, flutuação de dólar, e que você foge da sua alçada, né? Então a gente sempre se preocupou muito com a inadimplência em função das rentabilidades muito baixas que tem dentro do setor de distribuição. Inadimplências altas talvez mate seu resultado o ano todo. Então a concessão de crédito dentro das revendas, que nunca foi um fator importante, a gente conseguiu fazer uma governança importante nesse sentido. E às vezes dizer não também faz parte do processo, né? Então, eu diria esses dois são alicerces principais. A escolha de parceiros é importante também, muito importante. O quanto é parceiro este fornecedor que se diz parceiro, né? Então, acho que fomos felizes na escolha dos nossos parceiros. E obrigado a você por estar fazendo parte da nossa história. Obrigado, Marquinho. Rogério? Bom, como vocês disseram, não querendo ser repetitivo, mas você montar um time bom, né, na época nossa, era um grande desafio, principalmente que não tem as facilidades de hoje, né? Mas eu acho assim que tanto da parte minha, deles e de outros distribuidores, acho que todo mundo que conseguiu montar um time bom, ele está aqui ou está no mercado. Eu acho que o foco realmente é em pessoas, né? A gente teve o prazer de fazer parte de algumas etapas importantes, né? A primeira etapa importante que a Agroferrari participou foi de trazer para ali para o Vale do Rio Pardo 2 encontros de plantio direto, unindo a privada, né, a empresa privada com o poder público, e assim incentivar muito o crescimento da soja na região, que foi no ano de 97 e 98. Depois
a Agroferrari ela foi a primeira empresa a fazer convenção de vendas com treinamento para a equipe, entendeu? E não só a equipe de venda, em algum momento trazia a equipe do administrativo junto, né? Pelo menos isso é o que eu ouvia na época dos distribuidores. Pô, vocês são os únicos que estão fazendo isso. E então, assim, são esse tipo de investimento realmente, né, que acho que faz uma empresa crescer, né, sólida. E depois dessas etapas, né, eu confesso que aprendi muito com a Bayer, né, de 2006 para frente, que quando você veio para o Brasil e lançou o projeto de distribuição, a Bayer foi fundamental no incentivo e até em treinamentos para nós e para a equipe também. A gente trouxe, eu me lembro que, acho que foi em 2007 ou 2008, em Foz do Iguaçu, você estava na Bayer aí, né? Eu fiz parte de um case de sucesso como o distribuidor que mais vendia oferta estruturada da Bayer, isso da parte sul do Brasil. Então, assim, isso era fruto do quê? De um time bem treinado, né? A gente já tinha começado a fazer as convenções de vendas, então isso era parte de um time bem treinado. Então, e aí você continua na caminhada, né? E aí o desafio era o crescimento, né, que a gente estava tendo, e realmente ter sustentabilidade, né, financeira, enfim, de relacionamento e tudo, porque as coisas começam a crescer de uma maneira que você tem que estar muito focado e muito ligado para poder realmente continuar no mercado, né? Fazendo uma reflexão assim rápida, eu passei 27 empresas passaram pelo Vale do Rio Pardo e Vale do Paranapanema, e sobrou a Agroferrari e mais uma cooperativa, entendeu? Do mesmo ramo nosso. Então não é fácil, né? As crises que nós passamos, os momentos que nós passamos, você seguir uma jornada igual a gente seguiu. Mas isso é comprometimento, é dedicação, é time, né? Junto, colaboradores que você realmente possa, junto, estar desempenhando uma empresa, fazendo que seja uma empresa vamos falar, de performance acima da média. Bom, quando chegou em 2012, numa também convenção da Bayer, eu comecei a enxergar que o mercado estava se transformando em grandes players. Estava até começando de cima, né? Começando com as multinacionais. E aí eu comecei a ficar preocupado, né? E enxergar que o próximo desafio era você ter uma empresa competitiva, né? Com o mercado competitivo que estava vindo. E aí, mais uma vez, a Bayer me ajudou muito, que a Bayer foi assim, chegou assim em mim e falou: Rogério, você tem que auditar balanço. As empresas, para crescer daqui para frente, tem que auditar balanço. Então isso é muito importante numa empresa, é você ter toda uma gestão contábil e fiscal auditada. E eu comecei a fazer isso em 2014, né? E lembro do ano 2014, né? Bom ano para a Alemanha, né? Do 1 a 7. 2014. Aí, em 2014, eu comecei a auditar balanço, né? E realmente eu comecei a enxergar que com o crescimento, um dia alguma empresa poderia querer comprar a distribuição. E até então, acho que em 2014 não tinha saído ainda. Existiam rumores, né? Mas ainda não tinha tido negócio. E eu realmente comecei a
a fazer esse processo de auditar e de preparar a minha empresa. Tanto é que quando a gente fez o negócio com a AgroGalaxy, não deu 6 meses, o negócio estava 100% concretizado, porque a empresa estava totalmente redondinha. Ótimo, obrigado para os três, né, para os depoimentos para o bloco 1. Os todos falaram da importância das pessoas, né, seja do construir um time, estar perto dos clientes, né, apresentar um serviço, um atendimento diferenciado, saber cada cliente, né, individual, e atender bem. A importância dos parceiros, né, como a distribuição está entre a indústria e o produtor, e a importância da gestão, né, porque o Brasil é um país de muita oportunidade, mas também de risco, né. E então agradeço pelo depoimento do bloco 1, e você já fez um pré-comentário sobre o bloco 2. Agora eu gostaria de saber de vocês como foi esse momento que mesmo vocês tomaram. Bom, provavelmente vocês já receberam visitas de fundos, de outros investidores estratégicos, mostrando o interesse de adquirir a empresa de vocês, né? Mas gostaria que, se vocês querem, compartilhar um pouco como foi esse momento. Bom, agora é o momento, busco um parceiro de fora, ou vou vender a minha empresa total. Eu gostaria que o Marquinho comece primeiro esse segundo bloco, por favor. Perfeito. Nós não fizemos a empresa para ser vendida, né? A gente nem passava isso na nossa cabeça. Ela tinha os processos auditados, a governança e tudo mais, mas porque a gente tinha intenção de perpetuar no mercado, né? Nós não tínhamos essa ideia. Aí a Bayer trouxe essa visão de que precisava de grandes players no futuro e que viriam grandes players buscar esse mercado. Mas a gente nunca se preocupou com isso. Não fizemos uma empresa para ser vendida. Só que existem muitos fatores aí, quando você é abordado, começa a fazer parte da sua vida que você não tinha pensado ainda, né? E é a questão de seus descendentes, quem vão ficar, quem vai tocar. E se virarem grandes players, como que faria um player que não é tão grande para sobreviver nesse mata-mata, né? E aí, conversando com grandes amigos, naquela época fomos abordados por várias empresas, mas na Lavoro tinha um grande amigo, que era o CEO da companhia, que é o Rogério Castro, que hoje está na UPE, muito amigo, e nós acabamos optando pela Lavoro, até porque eu queria continuar dentro do processo mais 4, 5, 6 anos, não tinha intenção de sair, e se fosse para um estratégico, a gente teria que abandonar em 6 meses ou 1 ano, né? Então acabamos indo para um fundo de investimento, porque a gente sabia que tem alguns serviços que eles conseguem, principalmente a parte tecnológica, trazer para dentro da nossa empresa com muito mais facilidade do que a gente que está naquela correria da operação, comprando, vendendo, entregando, distribuindo, fazendo relacionamento, fazendo eventos, treinando pessoas. Você não tem tempo para ir atrás de algumas ferramentas que estão disponíveis dentro de empresas maiores, né? Como o e-commerce, por exemplo. Então a gente acabou pegando essa menina que já estava pós-adolescente, né, com quase 20 anos de idade, e falando, vamos tornar uma mulher bonita, mais interessante, para que ela possa ter perpetuidade no mercado. Essa foi a ideia. Inicial, essa foi a ideia. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Oh, respondi perfeitamente. Obrigado, Marquinhos. Blitz? Bom, primeiramente, eu queria reforçar o que eles falaram aqui, que é importantíssimo você ter um parceiro para ter longevidade, né? Então, também tenho que agradecer demais a parceria que nós tivemos com a Bayer também, né, que ele falar, mas ajudou bastante a gente. E, realmente, o Thomas trouxe para nós uma coisa que é muito diferente no setor de distribuição. Um projeto de distribuição que foi muito bem estruturado e foi um grande sucesso para ambas as partes, indústria e distribuição. Outra coisa que eu queria falar, assim,
o que eu penso é o seguinte: a gente nunca tá a gente tem que estar sempre preparado para vender, mas nunca pensar para vender, entendeu? A gente tem que pensar que a empresa nossa tem que ter governança, tem que ter todos os predicados, né? Até a Safra Rica, nós fizemos uma spin-off, chama Safra 4.0, que ela é agnóstica ao grupo. Lá é um hub de inovação. A inovação, às vezes, dentro da empresa, ela acaba morrendo. Então, esse hub, hoje, nós temos mais ou menos 40 startups conectadas. E é um mundo novo. Até vou falar isso um pouco porque eu atravessava a rua, ficava na Safra 4.0, voltava para a Safra Rica e falava, eu acho que eu tenho que estar lá. Pode ser esse um dos motivos. Mas, enfim, eu acho assim, igual eu falei, a gente vem preparando. Quem não cresce, gente, engole naturalmente. Pessoa que é empresário tem que pensar em crescer e não tem como. E, é claro, não vou falar o que o Marquinhos falou aqui também. A gente tinha, assim, todo mundo pensa como empresário, onde eu tô, onde eu vou. Onde eu tô, né? Onde eu tô, eu vou. E aí, a gente estava pensando sempre preparado para atender o produtor, preparado, procurando sempre fazer o melhor. A gente estava preparado para esse mundo. O que a gente tinha que fazer de diferente para atender esse produtor com o que estava acontecendo. A preparação desse profissional do futuro, gente, porque quem está no mundo de distribuição, tem muita fazenda que coloca lá, proibido entrar vendedor, entendeu? Se você não mudar isso e o cara for um consultor de fato, para ser relevante para o produtor, ninguém vai receber ele. Aí nesse processo que a gente estava de melhoria, crescimento e tal, a gente acabou sendo assediado. E, cara, uma coisa que eu até comentei ontem, né, volto a comentar, talvez uma coisa que eu faria, pessoal, vocês vão vender a empresa ou não vender, há um business aí. Eu acho que a gente tem que se capacitar para esse momento, porque ele pode vir ou pode não vir, que é importantíssimo. E tomar decisão não é fácil, né? E decidir é a coisa mais difícil. Então foi um período difícil, assim. Eu acabei optando, assim, que estava num momento muito bom, uma empresa num momento muito bom. E eu falei, cara, eu vou aceitar esse desafio. E no fim acabou sendo um negócio bom. Também procurei um player, assim, pensando assim, muito no viés que era a Safra Rica, no propósito dela, que eu optei pelo estratégico, porque eu queria sair, se eu fosse sair do negócio, eu quero sair 100%, era a minha ideia. E sempre pensando assim que o segundo melhor negócio que a gente for fazer tem que ser melhor que o primeiro, né? Mas assim, isso é um pouco de brincadeira, claro. Mas a Nutrim, eu acho que foi a visão da Nutrim, o propósito dela se casou muito com a Safra Rica. Eu acho que por causa disso que foi mais ou menos assim, que caminhou para dar certo. Ótimo, Blitz. Obrigado, parabéns. Rogério? Ouvindo vocês falar aí, a gente vai lembrando e vai... mas, sim, quando você chega num momento que nem eu falei antes, eu comecei a auditar balanço, tudo, muito mais a preocupação na época de 2014 era realmente fazer com que as multinacionais, a Bayer, a Dow, as empresas FMC, seja lá quem for, olhasse para a gente com bons olhos, né, de empresa organizada e de boa governança. E a gente não pensava em vender mesmo, como vocês disseram. Mas eu comecei a pensar nisso realmente em 2017, pouco tempo antes de acontecer. De certa maneira, a gente se considerava pequeno, é pequeno perto dos grandes players. E aí, quando o grupo Aqua comprou a Agrocem, aí eu comecei a sofrer pressão da equipe de campo. E aí eu comecei a ficar preocupado. Eu pensava assim, será que eu vou conseguir encarar esses grandes players? Será que não é o momento, se alguém vir atrás de mim, não é o momento de fazer algo?
foi assim que a gente tomou a decisão, aconteceu isso com a Agrocem, lá de Londrina. Em seguida, eu fui procurado pelo Pátria. Em seguida, eu fui procurado pelo Aqua, né? E depois eu acabei concretizando com o Aqua. Mas assim, a preocupação era essa, né? Era de ser engolido, né, pelos grandes players. Porque a gente é diferente, né? Você não sabe como é que é a estratégia dos grandes players. Eu sabia a estratégia da Bayer, né? Dos multinacionais que vinham atender a gente. Mas como será que eles vão se comportar perante o cliente? Né? E junto com isso, né, você deve se lembrar que de 2014, 15, 16, a concorrência começou a pegar muito mais pesado, muito mais firme a do setor. E aí com os grandes players a preocupação era muito maior, né? Eu compro, vamos supor, 20 mil toneladas de adubo no ano, o grande player vai comprar 100, né? Ou mais. E assim por diante, né? Não importa se é glifosato, se é o que é, o cara vai comprar muito mais. E será que ele vai ter uma condição muito melhor que eu? Então essa era a grande preocupação e é o que levou, eu acho, que a gente tomar a decisão de realmente fazer isso, né? E junto com isso, um sonho. Eu sempre pensava assim, pensando numa sucessão dentro da empresa e que eu pudesse ser o agricultor, né? Mas aí eu percebi também, nós percebemos, eu com a minha esposa, que se a gente fizesse o negócio e virasse só produtor, a gente sempre foi produtor também, e crescesse como produtor e levasse os filhos para a sucessão na agricultura, seria talvez mais prazeroso até do que fazer isso dentro da empresa, entendeu? E é o que está sendo feito, graças a Deus. Ótimo, acho interessante os depoimentos, né? Cada história é diferente, né? Mas ao final todos os três fundaram uma empresa, começaram de zero e foram referência em cada área de atuação deles, com muito respeito, né, da parte dos clientes. Vou dizer um pouquinho do que aconteceu com a gente. Eu não sei se certo, se errado. Talvez mais lá na frente eu vou conseguir julgar melhor o que fizemos de certo e do que errado, né? Mas sim, tivemos alguns advisors que nos ajudaram, né, a fazer o negócio. Mas eu queria deixar uma coisa bem clara aqui para todo mundo, que eu acho que é a preocupação que todo mundo tem na cabeça, e vou dar uma opinião minha, muito pessoal, minha, tá? Eu naquele momento, eu tinha essa visão que o Rogério tinha, que o mundo acabaria, né? Entre 3 ou 4, 5 empresas, como é nos Estados Unidos. Hoje a minha visão é completamente diferente. Hoje eu acho que tem um espaço aí para a revenda raiz como nunca teve. Acho que a revenda raiz hoje tem grandes oportunidades em função do perfil ainda existente no produtor dentro de todo o Brasil. Eu acho que principalmente o HF, o citrus, o café, o relacional é muito importante e vai continuar sendo. Eu acho que a tecnologia está vindo, está entrando, mas eu tinha a ideia de que isso viraria um e-commerce futuro, eu tinha uma ideia de que os grandes players chegariam, compraria tudo à vista, teria uma margem monstruosa para ir, bancaria um prazo, e eu posso confessar que eu estava errado. Tá? Estava errado. Eu acho que existe muito mais espaço hoje para a revenda raiz do que antes, e no futuro eu acho que vai ter mais espaço ainda. Tá? Desde que tenha seus parâmetros muito bem direcionados e muito bem feitos com relação à governança e tudo mais que envolve o processo. Mas eu estava errado. Eu acho que existem grandes espaços aí para o futuro. Bom, voltando, a gente contratou alguns M&As, fizemos todo o detalhamento, né, o business plan para o futuro, né? A empresa ela não vale só pelo seu EBITDA, ela vale pelo aquilo que ela pode gerar no futuro. Para você, eu estou chovendo no molhado, você sabe disso, melhor do que ninguém. E foi avaliada a empresa e a gente partiu para uma negociação
num momento muito difícil, que nós estávamos em cima da pandemia, né? E eu me lembro que a Lavoro, naquele momento, o Pátria, né, tinha 50 empresas, a Lavoro era uma delas, e todas estavam no vermelho. A única que estava ainda andando era a Lavoro. Mas todo mundo muito preocupado com os negócios naquele momento, né? Então o negócio foi, voltou várias vezes e acabamos levando aí quase 2 anos, né, nesse processo todo até o fechamento do negócio. E em 2 anos muita coisa mudou, o mercado mudou, tivemos aí agora 3 anos ótimos no passado, e agora as coisas dificultaram de novo, né? Mas sem uma ajuda profissional, para a gente que tem formação agronômica, é quase que impossível você fazer um negócio com tanto profissionalismo que tem do outro lado, né? Empresas, as Big Four estavam do lado de lá, você tem que estar entendendo um pouquinho mais. E não, para a gente que viveu aí o comércio e a agricultura raiz, né? É muito difícil de você mensurar algumas dimensões que você não tem ideia. Logo, hoje eu faria diferente algumas coisas que eu fiz lá atrás, mas tudo como diz o Blitz, é um aprendizado, né? Então, foi mais ou menos assim. Com gente séria nos ajudando a concretizar o negócio, e assim fizemos. Ótimo, Marquinho. Rogério. O negócio em si, assim, quando a gente fez, foi, como eu já disse, né, foi um negócio rápido. Em 6 meses a gente tinha concretizado. E isso aconteceu em função da empresa estar bem preparada. Não para o negócio, mas preparada para o ramo, né? Principalmente porque os fornecedores queriam ver. E isso então facilitou a negociação nossa. Porém, hoje, você olhando todo esse mercado aí, eu enxergo que esse mercado, como disse o Marquinhos, esse mercado de revendas raiz, ele começa a voltar, né? Mas ele não pode entrar nessa ciranda do mercado atual. Ele tem que ser o raiz, e o raiz no atendimento do produtor. Porque não só HF e café e citros, igual o Marquinhos disse, mas também o produtor de soja, o pequeno, que planta aí 100, 150, 200 hectares, certo? Talvez ele não consiga ter tantas informações. E ele realmente precisa do acompanhamento, daquela assistência, sabe? E quando ele olha, talvez, para os grandes players do mercado, ele não consegue ver muito isso. Porque, queira ou não queira, o cara ia lá, às vezes, esses produtores, né, iam lá e olhava a figura do Rogério, do Marquinho, do Brits, para fazer negócio, e tinham aquela segurança de uma boa assistência, de uma boa parceria. E talvez no grande player, esses produtores têm dificuldade de ter essa visão, né, da figura do dono ali. Então, por isso que essas empresas raiz, com uma boa assistência técnica, elas vão continuar tendo esse nicho de mercado aí, tá? Eu enxergo assim. Só que, por um outro lado, eu fico até pensando como que vai ser essa agricultura daqui 5 anos. Não é muito longo, não, daqui 5 anos. É um ponto aí que a gente deixa aí. Quando você tem trator autônomo, quando você tem, né, toda como você falou, algoritmos? Então, quando você tem todas essas informações na mão, e pensando nessa juventude que está vindo, filhos desses produtores também, de 100 hectares, mas são filhos que eu entendo que eles
têm vontade de ficar no agro e eles têm facilidade de mexer. Estou falando isso baseado também no meu filho, mais novo, que tem uma facilidade de mexer com tecnologia absurda. O quanto que ele consegue, de repente, substituir o cara que estaria no dia a dia dando assistência para ele, Marquinhos, sabe? Eu fico pensando nisso. Eu acho que dentro de 5 a 10 anos, ao mesmo tempo que eu enxergo a raiz, ela tem que também não só ser a raiz na parte de assistência, igual nos modelos nossos, quando a gente fazia, de fidelizar o cliente por isso aí, assim, pela assistência, mas também eu acho que ela tem que pensar muito nessa parte tecnológica, como é que ela vai atender o pequeno produtor lá, levando para ele, tendo com ele esse contato via tecnologia aí, não sei. Porque a tecnologia, ela tá vindo muito forte em todos os sentidos, né? Drone, né? É uma coisa que eu acho que amanhã depois o pequeno produtor pode estar contratando uma prestação de serviço, né? E é um serviço que de repente essa empresa raiz aí, essa distribuição raiz vai poder fazer, entendeu? De repente algo nesse sentido, assim, é um exemplo, mas que a gente tem que realmente colocar aí, vou falar assim, a dúvida que ficaria no ar aí, como é que se comportaria a empresa raiz hoje, nos próximos anos, perante a tecnologia. Eu acho que isso é a maior dúvida. Mas que tem espaço, tem. Vai de adequar. Ótimo, Rogério, eu concordo. O mercado gigantesco, né? Para empresários que se adaptam, que são inovadores, sempre vai ter espaço, né? Mas eu gostaria de escutar também o amigo Blitz falar um pouco do processo, como foi mais recente, né? No teu caso, né? Da Safra Rica. É recente, mas estou conversando faz tempo. Não, eu queria falar assim, é bom meu exemplo para falar. Eu fui abordado do direto por um player. E eu fui lá conversar. Conversei, escutei, entendeu? Mas para entender, né? E eu não tenho opinião formada ainda pelo que o Marquinhos falou e nem o Rogério. Eu acho assim, é cedo para falar como que vai atuar as plataformas, né? Como que a gente vai saber como que esses fundos vão se comportar a hora da saída deles. E outra coisa que eu vejo também, a gente tem que ver o lado bom disso tudo, é que o setor nosso, quem está no setor nosso sabe como que a gente sofreu muito com a informalidade. Então eu penso por esse lado também. Essa consolidação está profissionalizando o setor, a informalidade está sumindo e talvez é melhor competir com um cara que ele talvez tenha uma agressividade maior, mas não tem a informalidade, que você sai num jogo aí mais justo, entendeu? E eu, assim, não tenho opinião formada, mas eu acho que tem espaço, vai ter mercado de nicho e vai ter mercado de pequeno distribuidor também, não vai ficar só as plataformas, opinião minha. Ótimo, vou continuar mesmo contigo, Blitz. Vocês três falaram da importância das pessoas, né? Time, clientes, fornecedores. Como foi o momento da comunicação? E provavelmente a noite anterior vocês não dormiram bem, imagino, né? E como vocês conseguiram manter a confidencial até esse momento? A confidencialidade, você constrói um time e aí você tem as pessoas de confiança, né? Você tem que ter pessoas dentro do negócio que você vai ter, né? Chega um certo momento que, cara, é da tua empresa ou daqui ou dali, sai, né? Mas aí você mantém firme e, cara, fama de rico valente, ninguém desmente, né? É conversa, tal, até chegar o dia do sign, né? O dia do sign, aí todo mundo fica sabendo. Você reúne tudo a tua equipe, olhar pro olho dentro dele e falar assim, cara, de fato agora é realidade, vendemos um negócio. É um baque, não é fácil. Não é fácil, você como dono, olhando ali, a cara de assustado, entendeu? Tem muitas pessoas que vendem a empresa e já querem sair. Não foi o caso de vocês aqui, que eu acho muito bom, fantástico. Isso faz muita diferença, pessoal, porque os colaboradores, a insegurança é muito grande.
Entre o sign e o closing é um momento conturbado, você tem que ser psicólogo, estar junto, conversando. Aí que eu falei um pouco aí, que a gente tem que estar talvez mais preparado ainda, entendeu? Porque, cara, o cara não sabe o que vai acontecer com ele. Então, é um momento difícil. Eu falo que antes, que a hora que a coisa está caminhando, sai, alguma coisa sai no mercado, não sei de onde, mas sai. Não vou falar que sai da empresa, mas sai. E o mercado está quente, porque o que acontece? No estado de São Paulo está acontecendo agora essa consolidação. Pô, Qualicitius foi, a Ferrari foi, não sei quem foi, agora é fulano, agora é ciclano, agora é Safra Rica. E muitos não é. Eu já fui falado lá atrás, 2, 3 anos, não estava conversando com ninguém, entendeu? Mas enfim, a hora que acontece não é fácil esse momento. Você tem que estar muito... ainda mais que você vem de 2 anos de pandemia, né? Tá todo mundo, assim, né? Tendo que ter... Você já teve que ser... Na pandemia eu contratei um médico para ficar cuidando de todo mundo, porque não era fácil cuidar das pessoas. Cada um reage de uma maneira. Todo mundo passou, qualquer setor, como que foi a pandemia, né? A pandemia com a equipe grande trabalhando... Cada ser humano tem sua reação, aí vem isso aí também, né? Acabou acontecendo. Agora eu falo, se preparem para esse momento, que é o pior momento, assim, com os colaboradores, é após o anúncio. Até o que vai acontecer no closing é muito complicado. E após o closing também, não é fácil. Mas só que nós, assim, por experiência, eu ter ficado tal, a harmonização na Safra Rica foi muito rápida. Acho que foi a mais rápida que teve dentro da Nutrim, e isso ajudou muito, entendeu? E eu estar junto com eles, cara, tô aqui, eu converso lá, vou trazendo, desde a copeira, que é importantíssima, que faz o cafezinho para todo mundo, que estava preocupada, você tá ali, e até agora é muito cedo ainda, mas vamos fazer 120 dias do closing, não foi desligado ninguém da empresa, entendeu? Ótimo, isso acho te deixa feliz, né? Que mesmo você formou um time que também a Nutrim está valorizando, né? Muito, eu até esses dias comuniquei com o Brito, falei, Brito, cara, eu e a Valéria estou muito contente com a harmonização, o pessoal está feliz, está contente, cara, isso vale mais do que o valor que você vê na empresa, para mim vale. Ao final, eu vejo o segmento de distribuição, né, feito de pessoas, né? E quando uma empresa adquire uma empresa, diferente de uma empresa que tem soluções, tem insumos, tem um valor tecnológico, mas na distribuição são principalmente as pessoas e o relacionamento que você tem com o mercado, com os clientes, né? O mais difícil de você vender não é você ser o dono do negócio, querer desapegar, é as pessoas. Porque, cara, esse cara tava com você no dia a dia ali, entendeu? Então, tem que cuidar bem deles. Ótimo, nós um excelente exemplo. E na Agro Ferrari, como foi, Rogério? A parte até o close foi tranquilo para nós, porque toda a parte de balanço, contábil, auditoria, a gente anunciou e aí realmente fica muito apreensivo, né, a equipe. Mas eu fiquei na frente da companhia, anunciou em setembro, finalizou em novembro, daí realmente era a concretização do negócio. E aí eu fiquei na frente da companhia ainda de 18, 19, até meados de 20. Então, durante os 3 anos, perdeu-se 10% dos colaboradores, entre os que talvez foi demitido ou pediu para sair, tá? Então foi bem tranquilo, sim, nessa parte para nós. E aí depois eu me desliguei, né? Aí mas dentro da parte nossa, assim, a gente, graças a Deus, conduziu de uma maneira bem tranquila. Sim, acho é muito importante gerenciar esse processo com profissionalismo e com empatia, né? Que vocês dois descreveram. Marquinhos, como foi na Qualicitius? Você também, a parte do tipo, pode comentar um pouco como foi a reação dos clientes principais ou dos fornecedores? Respondo essa também, mas eu vou voltar na sua primeira pergunta, né? Como é que você faz com a confidencialidade desse processo? É simples, tem um contrato lá de alguns milhões de reais. E se escapar, você é responsável. Ou seja, nem minha mãe sabia do que estava acontecendo.
indo na direção que o Blitz falou também. A gente acertou 2 pessoas de extrema confiança lá na empresa, que era, no caso, um era o contador e o outro era o nosso advogado e amigo desde o início da empresa, né? Ambos. Então, conseguiram manter essa descrição. Rumores sempre vai existir, mas a gente tem um contrato muito sério lá, falando contrato de confidencialidade, e você precisa... Porque às vezes as pessoas falam, você está mexendo, tal, você não pode abrir a boca, porque tem um contrato, né? E caro. Então isso ajuda muito a você manter esse não sair para fora da sua empresa o que está acontecendo lá dentro. Óbvio que algumas vezes entram umas pessoas, saem algumas outras pessoas, mas tem que tentar fazer esse tipo de coisa. Você fez a segunda pergunta, como ficou a questão de gestão de pessoas? Não tivemos grandes mudanças, né? Eu acho que dentro do Grupo Lavoro hoje tem mais de 30 empresas, né? E a nossa empresa, ela tem um modelo diferente de todas elas, que a gente é 100% PJ, né? Pessoal de campo, pessoal que faz vendas, né? E eles estão mantendo esse modelo, gostaram do modelo, né? Que juridicamente está correto, e a meritocracia. Bons negócios, mais qualidade de negócios, bom para a empresa, bom para o homem de vendas. E eu acho que é pago por performance, né? Eles adotaram, viram que não tinha nenhum problema, nenhum risco jurídico, porque não existe aquele modelo duplo, né? E a gente tem mantido esse modelo, e então tiveram esse respeito de manter o mesmo modelo que nós fazíamos antigamente, né? E tem sido um case importante dentro do grupo como um todo, porque com a entrada do GEDAV, que tanto era importante entrar, a gente criou alguns processos, como o WMS, que faz gestão de estoques, primeiro que entra, primeiro que sai, aquele modelo todo, para poder fazer a rastreabilidade na cadeia. E o Paulo está aí, o Paulo de Burso? Ah, tá. O Paulo sabe bem disso, né? Ele trabalhou com isso na Andav, e antes da Andav também. Então, isso tudo ajudou bastante. E agora, com relação às pessoas, não, do corpo de vendas saiu quem queria sair, nós não fizemos absolutamente nada, mas sim, dentro do corpo administrativo, sim, teve algumas mudanças, porque a Lavoro ela tem um centro especializado, né? Então, algumas pessoas ficaram realmente obsoletas ali dentro, para nossa tristeza, né? A gente... É um processo muito dolorido, né? Tem a alegria de estar fazendo, mas tem muita dor envolvida no processo. Não pensa as pessoas, não, vender, botar dinheiro no bolso, não. Tem muita dor envolvida no processo, porque o que você falou é uma coisa importante, viu, Pitts? Contratei um médico para cuidar das pessoas. A gente contrata advogado para cuidar das pessoas. E a gente, como é que faz? A gente é sempre muito solitária essa posição, né? E a gente está preocupado com todo mundo. Então, quem acha que não há dor no processo, muita dor. Muita dor. Mas algumas pessoas ficaram no meio do caminho, sim. E já contratei de volta para mim e para outra empresa. E a reação dos clientes e dos fornecedores? Se alguém pode falar um pouco como foi? Eu vou continuar aqui. Eu hoje não sou mais diretor comercial, a pedido meu. Eu sou diretor de relacionamento com o cliente. Então eu visito mais do que eu visitava antes. E tem bastante reação, sim. Tem bastante reação. Eu acho que no ponto que ele citou, o ponto mais importante é esse que nós tivemos lá uma série de produtores que tiveram chuva de pedra, né? Teve uma crise na batata absurda alguns anos atrás, no tomate, e eles sabiam que tinha alguém lá segurando as pontas, né? O medo deles é que, assim, com quem eu falo agora, o cara vai me pôr no pau daqui 3 dias, né? Como está no contrato. Então, ele perde essa acessibilidade, né? Tem sim, tem um sentimento nesse sentido, e tem o concorrente raiz que está dizendo justamente isso. Ó, quero ver a hora de acontecer isso, e é um mercado que se empreita muito pelo ouvido, né?
tem sim, tem um sentimento nesse sentido. Alguns clientes acabam se afastando um pouco, sim. É natural isso. Por isso que eu fiz aquela colocação alguns minutos atrás. Eu acho que tem muito espaço para a revenda raiz. E cultiva muito o relacionamento, não só dos seus vendedores, mas na figura do dono no negócio, tipo assim, se der errado, eu estou com vocês. Não, talvez estou muito cedo ainda para falar com o produtor, mas assim, normal de qualquer negócio, né? Então a Rádio Peão e a outra distribuição, ou não talvez o dono, mas os próprios consultores, cooperativa, não tem estoque, né? Que é o modelo da Nutri, né? Mas, cara, não é assim, não é da noite pro dia, é um projeto bem elaborado e tal, mas isso foi muito atacado. O produtor não vai ter estoque mesmo, como que é tal. E, assim, tem de tudo. Tem um produtor que gostou, que fala, pô, a companhia vai ter um portfólio completo, né? Com adubo, tudo para entregar. Não que a gente não tinha, né? Mas a capitalidade deles é muito maior, né? E a competitividade, né? Que é importante. Mas, enfim, é um momento de transição ainda, é muito novo. A figura minha é importantíssima para estar conversando com o produtor, explicando, entendeu? E, cara, mas o produtor, ele se adapta. Se atender ele bem, se o modelo funcionar, vai embora. O produtor, assim, muitos gostaram, assim, não que perdeu a safra rica e tal, né? Não, que, tá aí, é um momento legal, uma coisa diferente. Mas assim, como o Marquinhos tá falando, na hora da dor, de uma prorrogação, isso não aconteceu ainda, né? Mas isso aí a gente tem certeza que é diferente, né? Que queira, que não queira, por mais profissionalizada que estava a empresa, a gente tinha um olhar do dono, né? Do cara que tá 20 anos com você comprando, isso aí com certeza vai ser diferente, né? Não tem como, né? Uma empresa multinacional, vocês trabalhou em multinacional, sabe como que é, por mais que ela tenha, mas ela não vai ter esse calor, né? São coisas que o distribuidor raiz, ou seja, ou o próprio dono do negócio que está ali, que ele perde também com o crescimento, né? Então, quando a gente começa o nosso negócio que é menor, por mais que você tenta transferir, tem coisas que você não consegue transferir. Você tem a cultura da tua empresa, tudo, mas coisa com o crescimento vai distanciando, né? Que é normal. Ótimo, Blitz. E, Rogério, como foi a resposta da Bayer agora nesse processo, quando você anunciou a venda dos outros fornecedores? Foi tranquilo, Thomas. Tanto o Bar e tal, a FMC, já tinha essa visão, né, disso aí, que o mercado ia para esse caminho da consolidação. Mas foi tranquilo para nós, foi bem tranquilo, tanto com fornecedores quanto com bancos e clientes. Foi tranquilo, eu acho que o anúncio, depois começa a ler, porque assim, o cliente, o produtor, ele já tem uma cabeça mais empresarial, ele se adapta muito bem nos grandes players. O produtor, já pequeno produtor, que já não tem aquela cabeça empresarial, né, que ainda é mais raiz mesmo, vamos dizer assim, é o que mais tem dificuldade, certo? É o que mais sente a falta nossa. É o produtor que é o grande nicho de mercado aí que esses grandes players têm dificuldade, né? Eu vejo lá que tem alguns clientes, por exemplo, lá que pessoas simples, certo? São proprietários, pagam em dia, certo? E não quer comprar, vamos supor, no grande player, porque muita burocracia. A resposta é essa, é muito papel. Entendeu? Então, o mercado é assim. Volto a falar aí que realmente eu acho que os pequenos produtores e médios, eles
existe um nicho grande de mercado aí para distribuição nesse sentido, para distribuição raiz. Eu só fico preocupado como é que a distribuição raiz vai trabalhar com a tecnologia do futuro aí que está vindo em todos os sentidos. Deixa eu pegar um pouco o que o Rogério falou aí, que me preocupa assim, né, Rogério, assim, eu acho que o pequeno produtor, ele vai ficar, o médio, com certeza. Mas assim, a gente tem que tomar muito grande cuidado com burocracia, porque minha empresa já estava com burocracia, porque não tem jeito, o cara tem que dar papel, tem que ser o mínimo organizado. Esse nicho de mercado que vai ficar do produtor desorganizado, seja pequeno, médio ou grande, é um alto risco para a empresa. Então tem que tomar um cuidado disso aí, porque vai ficar o pequeno produtor tecnificado e tal. Eu entendo um pouco o que você está falando, mas no crescimento, cara, não tem jeito, né? O crédito, olha, o produtor, não é a gente que dá crédito pro produtor, né? O produtor tem que ter crédito, né? Não, exatamente. Mas você sabe qual que é a maior dificuldade do grandes players? Que eu enxergo assim, não é nem tanto a questão essa burocracia que eles falam, é a seguinte: o cara ligava para nós, Rogério, eu precisava pegar um produto sábado, precisava pegar um produto domingo. Você deixa lá no bar da esquina para mim? Você entendeu? É verdade? É isso aí, entendeu? Então assim, e hoje com os grandes players, dentro de toda a governança que existe, não tem esse jeito aí, vamos falar assim, que é esse jogo de cintura, né? Que é o jeitinho brasileiro sadio. Esse é o jeitinho brasileiro sadio, porque era pro bem do companheiro, né, do parceiro e tudo mais, entendeu? Não era para o jeitinho brasileiro que engana. Então, hoje a dificuldade que eu vejo maior nesses grandes players é isso, saber a burocracia que eu digo não é a burocracia tanto do papel, do crédito assim também, mas é do papel porque, quando eu falei papel até assim, acho que eu talvez expressei mal, mas é porque realmente assim, nós temos aquele negócio, né? Depois você assina para mim, você vai no outro dia lá, o cara assina para você. E aí dentro do grande player não tem quem talvez faça isso. Fala assim, ó, quem assume isso, ó, pode ir lá e fazer que não tem problema, que eu garanto que amanhã eu vou lá e pego a assinatura dele. Acho que a palavra fica mais impessoal, né? Isso. Com relação a gente, é uma relação mais pessoal. Exatamente. Oh, ótimo. Agora, o último bloco. Ontem o Blitz no jantar falou: a vida é feita de ciclos, né? É verdade, né? Acho uma constante mudança faz parte da nossa vida profissional e particular. E agora vocês estão na fase de post-closing, em fases diferentes, transição ainda está no dia a dia. O Blitz, o Marquinho não vendeu 100% da empresa, ainda é sócio, está ainda no negócio. O Rogério completamente vendeu. Se cada um honestamente vai responder essa pergunta: melhorou a qualidade de vida depois dessa decisão para cada um de vocês? Blitz, começa você. Não, com certeza tem que ter dois momentos, né? A qualidade de vida dos últimos 2 anos foi péssima por causa de pandemia e a diligência que você passa aí, a Dil, é complicado. Melhorou. Mas eu vivi anos muito bons para trás na distribuição também, entendeu? Mas claro, no momento que eu estou hoje, minha qualidade de vida está melhor, entendeu? Está bem melhor, porque, cara, o dia a dia de qualquer um é complicado. Agora, se eu perguntar para o meu amigo Marquinhos, está melhor ainda, né? Tá jogando tênis, tá pintando quadro, eu não cheguei ainda com o que ele está fazendo, entendeu? Uma melhor, assim. Uma coisa, o Blitz falou isso, ele é palmeirense roxo, né? O verde, né? E agora, como acompanhou ele nos mídias, ele é mais no estádio agora. Ele agora publica mais. Isso já é uma melhoria, né? Não, com certeza. Faz sempre com vitória, né? Não, aquilo que eu falo, é ciclo, né? Que eu estava falando ontem. Esse ciclo agora pós-venda está sendo muito bom para mim, entendeu? Até tô tendo uma experiência boa também nesse momento. Tudo que você tem que encarar com uma nova experiência e com aprendizado, entendeu? Com certeza. Eu não cheguei ainda, né? Como eu estou muito recente, a respirar, mas minha cabeça não para, né? Já estou pensando o que eu vou fazer, que eu vou continuar, né? Isso é normal, né, Marquinhos?
Não é? Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem 2 filhos homens e eles poderiam ser sucessor. Estão acabando faculdade. Mas assim, não foi por causa de sucessão que eu saí, não. Bom, a fugir da pergunta. Bom, melhorou a tua qualidade de vida depois da venda. Não, minha esposa que diga, né? Melhorou bastante. Assim, principalmente agora nos últimos 2 anos, né, após a pandemia. Mas porque é assim, ó, quando você está dentro do negócio lá, você se envolve um tanto que assim, as viagens minhas eram assim, o Thomas convidou pela Bayer para ir lá para Fortaleza, para ir para o Rio de Janeiro, entendeu? Então as viagens sempre eram assim, tentava dar um jeito, às vezes dar uma esticadinha, não sei o quê, mas tudo tinha a ver com o negócio. E o celular não parava, não é verdade? Depois que a gente fez a MDA, que eu acho que comecei a fazer algumas viagens agora em que eu não preciso ficar mais olhando no celular o tempo todo. Dá realmente para ter um pouquinho mais de paz, entendeu? E quantas vezes viajava que o patrão falava assim, mas não vai parar não? Bom, se eu parar o negócio para, é verdade, entendeu? Então assim, não é fácil, porque o financeiro é diferente do comercial, no financeiro você vai viajar, você deixa em ordens lá, é bem mais tranquilo, né? E agora o comercial não para, né? O comercial é 24 horas e tá é mais ou menos por aí. Então a qualidade de vida melhorou bastante. Feliz de ouvir. Marquinho. Discordo um pouquinho de você. Eu acho que nós temos que desfazer muita coisa que nós fizemos. Acho que está na hora da gente pensar um pouco mais a vida, né? Obrigado. Acho que são ciclos, são fases, né? Eu tenho 10 anos a mais que vocês dois. E hoje eu estou conseguindo fazer algumas coisas que eu não tinha mais tempo de fazer. Eu acho que a vida de um distribuidor ela é muito complexa, sobre todos os aspectos, né? Na sua cabeça envolve todas as áreas da empresa. E normalmente, a cada 10 ameaças, você tem uma oportunidade. Então, você passa o dia tendo ameaças e você gera um desgaste bastante grande para que você consiga manter o negócio e, mais que isso, crescer o negócio. Então, eu acho que a qualidade de vida ela é importante, porque o trabalho faz parte da vida, e não a vida faz parte do trabalho. Eu acho que a gente tem que procurar desfrutar um pouco da vida, né? Então, realmente, hoje eu estou pintando meus quadros, eu consigo jogar um tênis, eu consigo desenvolver outras atividades. Mas eu queria aqui dizer assim o seguinte, eu sempre quis ser produtor rural. Hoje eu consigo ser, graças a Deus, a gente está melhorando o nosso trabalho como citricultor, cada dia menos laranjeiro, cada dia mais citricultor, e todos os processos que a gente aprendeu dentro da Qualicidros nós estamos levando para a parte rural e desenvolvendo conectividade, etc, etc. E trazendo também qualidade na nossa produção em função de certificações que a gente tem feito, como o SAI, o Global Gap, etc., para que a gente possa lá na frente colher frutos disso. Se vamos colher, não sabemos, mas estamos fazendo tudo o que manda a cartilha. Então eu consigo me dedicar um pouco mais também para a empresa nesse sentido. Isso envolve energia limpa, isso envolve conectividade, isso envolve todos os processos que a gente viu aqui na fazenda que foi apresentado, e a gente vai conseguir trabalhar de uma forma melhor, porque nós estamos do lado de grandes universidades, de Piracicaba, Botucatu, e eu nunca fiz um trabalho com os professores, ou com mestrados, doutorados, e hoje estou conseguindo trazer esse pessoal para dentro das fazendas, para desenvolver trabalhos, não só para mim, mas para poder compartilhar isso mais. Então, assim, esse tempo dá para você também utilizar fazendo ações de caridade, etc., que você não tinha tempo de fazer isso. E eu acho que eu estou numa idade de doação, e eu acho que eu tinha que fazer, está feito, a gente tem um legado deixado, tem consciência disso,
Agora temos que partir para outra fase da vida, que nos últimos 1/4 de vida que nos resta, que é poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu, que é um pouquinho do que nós estamos fazendo aqui, que eu agradeço imensamente e estou à disposição, aberto para quem tiver alguma dúvida, quiser me ligar, eu estou à disposição para poder ajudar no que for possível aí, que é compartilhar experiências e erros, né? E a gente aprende com os erros. Você podendo aprender com o erro do outro, melhor, viu? Dói menos. Não é isso? Então, eu acho que a gente... Eu tô desacelerando, viu? Se você está acelerando ainda, eu estou desacelerando. E acho que é uma forma de você compartilhar mais com amigos, compartilhar mais com família, né? E poder fazer isso que você falou, viu? Viajar é um negócio bom e enriquece muito. E o espírito, inclusive. Bom, obrigado a vocês três, né? Lendas do Agro, e parabéns pela história, né? Que cada um criou, né? pela empresa de vocês, pelo legado, e para participar nesse painel, que agradeço os nossos antecessores, né? Que foram muito disciplinados. No início eu pensei, não tudo no Brasil, estava tudo pontual, né? E os palestrantes, o Sérgio, o Paulo, Rafael, deixaram mais espaço para nós para esse painel. Espero que foi inspirador para vocês aqui. Muita bagagem aqui nesses três e acho que eles merecem uma salva de palmas. Eu quero agradecer vocês também que ficaram ouvindo nós aí, né? Contar um pouquinho do que nós tínhamos para poder compartilhar. E eu fico à disposição também aí depois. O pessoal, o Thomas, o Vitor aí tem meu contato. Se vocês precisarem do PV, perguntar, a gente está aí para contribuir, compartilhar. Acho que esse é o legado que nos cabe daqui para frente, né? Gente, obrigado pela plateia, né? Obrigado, Thomas, obrigado pessoal da Range aí. Foi um prazer estar aqui, tá? Estou em Santa Cruz do Rio Pardo, região de Ourinhos. Bauru, ali, estou no meio ali das duas cidades, final da Castelo Branco, né? Se alguém precisar de alguma coisa de Santa Cruz, se alguém precisar de trocar uma ideia, é só pegar o contato meu com eles, pode me ligar, se a gente puder ajudar, falar dos problemas, né? Que é aí que vai enxergar, né? Obrigado. Não só os problemas, mas os propósitos da vida, né? A gente que está dentro do agro, vai continuar no agro. Acho que ele merece todo o nosso respeito. Acho que a gente tem muito para fazer, há muito para evoluir. E eu quero ver se a gente consegue sempre estar melhorando nossa performance dentro do agro, né? Então, para quem gosta da agricultura aí, quiser bater um bom papo, obviamente tomando uma cerveja, eu estou à disposição. Então é só mais uma frase. Eu escuto muito a gente falar que o Brasil é o país do futuro, gente. O país é o país do agora. Exato. Do agora. Valeu, gente.